E aí, estamos de volta no curso de Fisiologia do Exercício, módulo Bioenergética. Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre metabolismo de proteínas. Especificamente, nós vamos falar sobre o catabolismo, a degradação de proteínas. E aí, se a gente voltar no nosso mapa metabólico, no nosso mapa, entre aspas, diabólico, o que a gente tem que fazer? Sempre olhar para esse mapa, tá? Primeira coisa, respirar e olhar para ele por partes. E aí, depois que você dominar cada parte do mapa, aí sim você pode fazer o que a gente chama de integração metabólica. Então, na aula de hoje, nós vamos focar aqui nessa parte aqui, de metabolismo de aminoácidos. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando que ocorre o catabolismo de proteínas? Quando que a gente vai utilizar as proteínas como substrato energético? Em que momento? Então, para você ter ideia, a gente usa muito pouco substrato energético de proteína para fornecer energia. Em média, de 2 até 15% as proteínas contribuem com o fornecimento de energia, visto que a maior parte é advindo tanto de carboidratos quanto gordura. Mas existem algumas situações que a gente pode aumentar o fornecimento de energia advindo de proteínas. Dentre eles, a gente pode citar algumas circunstâncias no qual a degradação de proteínas ela encontra-se mais elevada. Bom, ela vai encontrar mais elevada quando os aminoácidos não são necessários para a síntese de novas proteínas. Em que situação que a gente tem isso? Quando a gente está em uma ingestão excessiva de proteína. Então, para cada indivíduo, para cada faixa etária e dependendo do tipo de exercício que ele faz, ele necessita de uma quantidade adequada de proteína, que geralmente é dada em gramas por quilograma de massa corporal. Então, existe uma variação entre 0,9 até 2,4 gramas por quilograma de massa corporal. Isso vai variar com a idade, com o período de treinamento, com o tipo de exercício. E isso cabe de responsabilidade o profissional de nutrição prescrever a quantidade ideal de proteínas. E uma outra situação que a gente vai utilizar as proteínas como substrato energético é quando a gente faz um jejum prolongado, um jejum de mais de 16 horas. Então, quando o indivíduo está com as suas reservas de glicogênio muscular e glicogênio hepático depletados, ele começa a utilizar as proteínas como substrato energético alternativo. Então, pensando, se você ingerir em excesso, vai consumir proteína como substrato energético. Se você ficar em jejum, também vai consumir. Então, a gente tem que partir do pressuposto que não é interessante utilizar proteínas como substrato energético. Primeiro, se a gente pensar em recurso financeiro, de todos os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, a proteína é a mais cara. Se a gente for lá no supermercado, o que é mais caro? O mais caro é a proteína, é o frango, é o ovo. É muito mais caro do que uma batata, do que o pão, e do que, por exemplo, um alimento rico em gordura. Então, se a gente pensar só do ponto de vista econômico, já não é vantagem nenhuma utilizar a proteína como fonte energética. Então, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que preservar ao máximo as nossas proteínas. E, além disso, para ganhar massa muscular é mais difícil ainda do que estocar gordura. Então, mais um motivo da gente ter uma dieta equilibrada para utilizar a proteína como síntese de massa muscular, síntese proteica. Bom, e como é que acontece a degradação oxidativa das proteínas, especificamente dos aminoácidos? Porque a proteína ela vai ser primeiro degradada em aminoácido, e aí a gente tem o nosso aminoácido. E como que esse aminoácido vai ser utilizado como fonte de energia para fazer uma determinada atividade? Então a gente tem um aminoácido. Então a primeira coisa que a gente observa no aminoácido é que ele tem um grupo amino. Então esse grupo amino, ali no meu aminoácido, que está destacado em vermelho, ele precisa ser retirado. Eu preciso tirar esse grupo amino para eu utilizar o meu aminoácido como fonte energética. E para eu retirar, vai acontecer o quê? Uma reação química chamada transaminação. Essa transaminação, ela vai precisar de uma proteína. E o nome de uma enzima, desculpa. E o nome dessa enzima é a aminotransferase. Então, eu vou ter uma aminotransferase, o nome está falando transferência, ela está fazendo uma transferência do grupo amino. E ela tem que transferir para alguém. Se ela vai transferir para alguém, eu preciso de um doador, de um receptor, desculpa. Vou precisar de um receptor. Quem vai ser o receptor? No nosso exemplo aqui, é o alfa-cetoglutarato. Então, eu tenho um alfa-cetoglutarato e ele vai receber o grupo amino.
E o grupo amino está sendo doado de quem? De um aminoácido qualquer. Então, esse aminoácido, ele doa o grupo amino para o alfa-cetoglutarato. Mas para isso eu preciso de uma enzima, que é a aminotransferase. Ao doar esse grupo amino, eu vou formar um alfa-cetoácido e, no caso do exemplo, que como o aceptor é o alfa-cetoglutarato, ele vai formar o glutamato. Então, nesse processo que a gente chama de transaminação, só estou fazendo a transferência do grupo amino. O que eu tenho? Eu tenho o meu aminoácido, que tem o grupo amino. Eu tenho o meu aceptor do grupo amino, que é o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato recebe o grupo amino, forma o glutamato e forma o acetoácido. E aí, esse alfa-cetoácido, ele vai lá para o ciclo de Krebs, então ele vai rodar o ciclo de Krebs, e aí a gente já sabe a história. Ele vai produzir 3 NADs, um FAD e um GTP, um ATP, que vai servir como produção de energia. O FAD e o NAD caem lá na cadeia de transporte de elétrons para produzir. Um NAD produz 3 ATPs e um FAD produz 2 ATPs. Então, se você ainda tem dúvida em ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, volta nas aulas anteriores. E o que vai acontecer com o glutamato, que está ali com o grupo amino, né? Que ele recebeu, né, o alfa-cetoglutarato recebeu o grupo amino e formou o glutamato. O que vai acontecer com esse glutamato, que está com esse grupo amino? Ele vai ter que ser convertido, né, esse glutamato, eu vou ter que tirar, né, essa amônia, e essa amônia ela vai ter que ser detoxificada e vai cair lá no ciclo da ureia para ser convertido em ureia, que é um produto não tóxico. Então, o primeiro passo que eu quero que você entenda aqui é que o primeiro passo para acontecer a degradação de um aminoácido é o quê? Eu sofrer uma reação de transaminação, de transferência. Então, vai doar o grupo amino para alguém. No nosso exemplo, o alfa-cetoglutarato vai ser o aceptor. E vai ter uma formação de glutamato e uma formação de alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido é que vai ser utilizado como fonte energética. Em que situação? Em jejum prolongado e excesso, né, de ingestão de proteínas. Bom, então como é que esses grupos amino vão ser removidos do glutamato? Que até então a gente contou a história da transferência do grupo amino do aminoácido para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato e formando o meu alfa-cetoácido. Então, vamos observar essa equação aqui. Eu tenho o meu aminoácido com o grupo amino, que está ali, ó, em vermelho. Vai sofrer uma transaminação, uma transferência, tá? Eu preciso de uma enzima, aminotransferase, transferência de grupo amino. Vai formar o meu alfa-cetoácido, tá? E vai formar o meu glutamato. Onde que está então o grupo amino? Está agora lá na minha molécula de glutamato. Quem que recebeu esse grupo amino? O alfa-cetoglutarato. Agora tem esse glutamato que tem o meu grupo amino. Eu tenho que retirar isso, tenho que tirar esse grupo amino. Então, eu vou precisar de uma outra enzima. Então, agora eu vou fazer uma desaminação. Olha o nome diferente, desaminação. Retirei o grupo amino. E eu vou formar agora, eu vou formar agora a minha amônia e NADH. O NADH vai lá para a cadeia de transporte de elétrons para produzir 3 moléculas de ATP. Bom, então o que a gente tem como produto final aqui? Desde a transaminação do meu aminoácido até a desaminação do meu glutamato. Eu tenho a produção de amônia, tá? Ou íon amônio, e NADH. Agora, a pergunta é o seguinte, qual é o problema? A amônia ela é tóxica. Não posso ter uma hiperamonemia. Não é interessante eu ter uma hiperamonemia. Por quê? Principalmente porque ela afeta o sistema nervoso central. Então, a amônia ela aumenta a atividade da PFK, que é uma enzima que está lá na via glicolítica, então aumenta a velocidade da via glicolítica, consequentemente aumenta a produção de lactato. Ela é um dos responsáveis por fadiga muscular e dependendo das concentrações da amônia, tá? Se eu tiver uma hiperamonemia, eu posso gerar coma nesse indivíduo. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que criar um processo de detoxificação. Então, eu tenho que remover essa amônia de forma com que ela fique não tóxica para o organismo. E como que a gente faz isso? Como que a amônia, que é tóxica, principalmente para o sistema nervoso central, ela chega dos tecidos periféricos até órgãos que vão detoxificar. Quem que é o órgão que vai detoxificar? O fígado.
E quem que vai excretar? Os rins. Então, eu tenho que pegar a minha amônia, ou íon amônio, transformar em um produto não tóxico, depois excretar ele para fora do organismo. Como que a gente vai fazer isso? Então, se a gente observar essa imagem, olha lá, a gente tem o músculo, aí eu tenho a degradação da minha proteína muscular em aminoácido. O meu aminoácido, ele retira o grupo amino, lembra disso? Então, sofre uma transaminação. Quem que é o aceptor? Alfa-cetoglutarato. Vai formar quem para mim? Vai formar glutamato. E aí, esse glutamato, ele vai ser convertido, né? Vai sofrer uma outra transaminação, vai ser convertido em alanina e cai na corrente sanguínea. A alanina já não é tóxica. Ela caiu na corrente sanguínea e vai chegar no fígado. Chegando no fígado, a alanina é um aminoácido, eu tenho que fazer o que? Uma transaminação. Vou transferir esse grupo amino. Para quem? Para o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato pega esse grupo amino, então eu tenho uma enzima, aminotransferase, ok? O alfa-cetoglutarato é convertido em glutamato e piruvato. O piruvato a gente já sabe para onde que vai, né? Ele pode ser convertido em glicose, ok? Mas vamos focar aqui no glutamato. O glutamato agora tem que sofrer uma desaminação, tem que tirar, né? Desaminar o meu grupo amino. E aí quando eu desamino, isso vai entrar no ciclo da ureia, para ser convertido em ureia. Então agora eu vou pegar essa imagem, tá? E vou ampliar ali o ciclo da ureia. Por quê? É por meio do ciclo da ureia que a gente consegue pegar a amônia, que é tóxica, e transformar ela num produto não tóxico. Então eu vou pegar a minha amônia e convertê-la em ureia. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa aí do ciclo da ureia, que basicamente é essa imagem. E a gente vai entender o passo a passo. Então, entender o ciclo da ureia parece, de fato, uma missão impossível, né? Mas, quando a gente tem uma missão impossível, a gente faz que nem o esquartejador, vai passo por passo. E aí vai ficar mais claro para você entender o ciclo da ureia. Bom, quando a gente fala em ciclo da ureia, são 6 passos, ou 6 estágios. O primeiro estágio é o que a gente já discutiu anteriormente, é a desaminação. A gente vai tirar o grupo amino. E aí, quando a gente tira o grupo amino, eu tenho lá o meu glutamato, né? Vai acontecer uma reação química, no qual eu tenho como aceptor desse grupo amino o alfa-cetoglutarato. A alfa-cetoglutarato vai liberar ao mesmo tempo, ou simultaneamente, a minha amônia, ou o meu íon amônio. E esse produto sim é tóxico. Então a gente tem que transformar isso lá em ureia. Então esse é o primeiro passo, desaminação. Tirei, tá? E quem faz isso é uma enzima, que é a glutamato desidrogenase. Por que é desidrogenase? Porque ela também está liberando NADH, que vai lá para a cadeia de transporte de elétrons. Então agora foca ali no vermelho, no grupo amino. O segundo estágio é a formação de carbamoil fosfato. Então eu tenho meu grupo amino, ok, que é o NH4, vai condensar com bicarbonato, e aí observa que eu tenho gasto de ATP, eu tenho a enzima carbamoil fosfato sintetase, vai fazer uma síntese, e vai formar o carbamoil fosfato. Então eu peguei bicarbonato mais a minha amônia ou íon amônio e formei o carbamoil fosfato. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, eu vou fazer a formação de citrulina. Então eu vou pegar o carbamoil fosfato mais ornitina, que é um outro aminoácido, e formar citrulina, liberando íons de hidrogênio e fosfato inorgânico. O quarto passo é uma síntese de arginino succinato. Então eu pego a citrulina, tá? Mais aspartato, e aí eu formo arginino succinato. E aí agora faltam 2 estágios, que os estágios são de clivagem, de quebra. Então agora eu tenho o arginino succinato, eu vou clivar ele, quebrar ele, e vou formar a arginina e fumarato. Opa, fumarato, já ouvi falar, professor. Isso. Esse fumarato é o quê? Ele serve como um substrato do ciclo de Krebs. Então, só aqui já dá para a gente adiantar que tem uma relação direta entre ciclo da ureia e ciclo de Krebs. E aí, depois, o último estágio é uma nova clivagem, no qual eu pego a arginina e quebro ela, separo ela, formando a ornitina e, novamente, a ureia. Então, agora sim eu tenho a ureia, que é o meu produto não tóxico. E aí, a ureia, ela cai na corrente sanguínea, vai para os rins,
e aí depois ele sai na urina. Então perceba que eu peguei o meu produto que era tóxico, o íon amônio ou amônia, detoxifiquei ele, tirei a toxicidade, transformando em ureia lá no fígado, e depois eu vou excretar, vou eliminar por meio dos rins, que vai sair no xixi, na urina. Agora, eu vou mostrar para vocês novamente uma visão mais macro e bioquímica do ciclo da ureia. Então lembra, ali a gente já passou do processo de transaminação, no qual eu tenho a liberação do meu grupo amino, ok? A formação do carbomoil fosfato, que é devido a carbomoil fosfatase sintetase, a enzima. O segundo passo é pegar o carbomoil mais ornitina e formar a citrulina. O terceiro passo é pegar a citrulina e mais aspartato e formar o arginino succinato. E aí depois, o quarto passo, eu vou fazer uma clivagem, no qual eu vou pegar o arginino succinato e clivar, formando arnitina e fumarato. No quinto passo, eu faço uma nova clivagem, que eu tenho a formação de ureia e ornitina. E aí a ureia é o meu produto não tóxico, que pode ser agora excretado pelos rins na forma de urina. Então, se a gente pensar numa forma macro agora, uma visão mais macro, o que a gente observa? O ciclo da ureia, ele inicia-se dentro da matriz mitocondrial, tá? E ele continua no próprio citoplasma. Lembrando que existe uma relação direta do ciclo da ureia com o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs. Por quê? Porque a gente tem renovação de fumarato, de aspartato e de alfa-cetoglutarato simultaneamente. E uma curiosidade, né? O ciclo da ureia foi também Krebs que descreveu. Então, Krebs ele foi responsável por descrever tanto o ciclo dos ácidos tricarboxílicos quanto o ciclo da ureia. E como eles têm uma relação direta entre eles, a gente apelidou ele, né, existe um apelido disso, de a bicicleta de Krebs, porque tem os dois ciclos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Então, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula.